Aí pra mim só isso daí. Porém, melhor é com Cristo habitar. Meu Deus do céu. Ajuste seu fone. A partir de agora, Na Mesa Cast. o seu podcast semanal para refletir, Rir, e talvez crescer. Com Leco Fernandes, Carol Gonçalves e Renato Alves. no trânsito, no trabalho ou lavando a louça. Você pode puxar uma cadeira e participar com a gente. Na Mesa Cast. Fala, irmão, eu sou o Leco Fernandes. Eu sou a Carol Gonçalves. Eu sou o Renato Alves. E começa agora mais um Na Mesa Cast. Já acostumou? Me fala aí, já acostumou? Vou perguntar de novo. Já acostumou? Toda terça-feira, 7 horas da manhã, está no ar no YouTube. A partir das 7. A partir das 7. Mas se você se inscreveu, você vai receber a notificação Justamente. quando estiver disponível. Tá bom? E também Sim. tá no Spotify. Meu, é o seguinte, se você mora em São Paulo, é muito trânsito. Você vai lá no Spotify, baixa, já deixa baixadinho lá no esquema, até para não gastar os seus dados no Spotify. Sim. E pronto. E aí só nos Você vai ouvindo. Vou lavar a louça. Vai ouvindo. Ah, Você sabe- ouve podcast quando você faz o quê, Carol? Exatamente. Eu quando eu tô lavando a louça, literalmente. É mesmo? É sério Sim, mesmo? Sim. Quando eu, tô lá na cozinha lavando louça, eu ponho alguma coisa pra eu ouvir. Lá na cozinha? Hã? Não é possível. Idiota. Mas a gente vai começar uma campanha hoje, que a campanha é: você que usa Uber, ofereça o nosso podcast para um Uber. Ô, filho. Nossa, que campanha legal pro ouvinte. Porque... Gostei, hein? Não, eu pensei nisso ontem, vindo aqui. Ontem não, hoje. Hoje. Vindo pro estúdio. Sabe o que aconteceu, Renato? Uma Você frustração. ofereceu? Não, eu me frustrei porque eu não ofereci. Porque eu vim conversando com o rapazinho, muito gentil, gente boa, crente. Aí no final. Crente ainda por cima. Crente, Aí velho. quase que eu falei pra ele. Só que Não no sei. final já tava chegando. Aí eu falei, cara, Que até eu vergonha, não vou falar. falar o canal, não. E agora eu estou Entendi. arrependida. Então, pra você não se arrepender como eu me arrependi, quando você pegar Olha aí, o ó. Uber Olha aí, e ó. você trocou ideia com o Uber, viu Que que o Uber é sacada, gente hein? boa, tal. Você falou, Uber, Sim. ouve na mesa Uber. cast aí. Não, Ô, Uber. Ô, Uber. ó, eu vou te dar... Ei. Ei. Ó, eu vou te Na dar uma... mesa cast. Vou te dar Vou dar uma força pra sua campanha, Carol. Por favor, Quando- Leandro. Quando você estiver esperando o Uber, Ah. o que você Não. faz? Calma. Quando você estiver esperando o Uber, se você quer fazer bem feito, Sim. ou mesmo depois, não importa. O que você pode fazer? After- Já, no seu caso, por exemplo, você tava quase saindo ali, Ou aí before. você, pô, vou passar, desci do Uber Desci do e Uber. acabou. Pega o link do Spotify Manda lá, na mensagem. manda na mensagem. Boa. Cê... Olha Boa. só. Boa, Leandro. Falar, ô, garotinho, ó, Ei, você é Uber. cristão, tal, ó, ouve aí nosso podcast. Mas por que, Renato, dessa quê? ideia Não, de pode falar. indicar pro Uber? Por quê? Porque o Uber, ele pega várias pessoas no decorrer do dia. Se ele estiver ouvindo, Exatamente. quando ele receber alguém dentro, vai falar, nossa, o Que passageiro... legal. Quem são essas pessoas? Que podcast é esse? Ele vai falar, é de uma passageira, é de um passageiro. Passenger. Mas e se ele pegar aquelas pessoas que reclamam quando o Uber chega e tá ouvindo alguma coisa no carro, um pouquinho alto, Renato? Porque Muito- sabe que tem gente que reclama disso, né? Sim, sim. Não quero inclusive, citar eu acho que nomes. o silêncio... Não quero citar nomes, mas tem gente que reclama de Uber disso. Tem gente que reclama. Mas é muito simples. Só abaixar o volume e tá tudo certo. Mas vai que a pessoa não reclama, né, Leandro? Ganhamos Exato. mais um ouvinte aí. É um crescimento orgânico, Não é exponencial. Renato, não, a intenção não é o Uber. É o quê? São os passageiros que entrarem no carro dele e que nos ouvir vai falar, que podcast é esse aí, garoto? Uber, você é apenas uma ferramenta de Isso, manipulação. isso Nós aí. estamos usando. Cara, é muito louco, né? Lembra quando a gente tinha que explicar para as pessoas o que era podcast? Aonde que as pessoas poderiam encontrar o podcast? Quando tudo era mato, Leandro. Nossa. Quando tudo era muito mato. difícil. Bom, é isso. E lembrando também, bom, a essas horas, na verdade... Bom, vou deixar no ar. Deixa vou no ar, deixar deixa no ar. Certo? Hoje nós temos um tema muito importante para todos vocês, para você que está ouvindo Sim. esse podcast. Hoje o tema de hoje é muito importante, mas eu quero saber o seguinte: Pode falar, Leandro. O que você quer saber?
Virou hábito já também aqui, hein? O quê? Alguma indicação, Carol? De Meu filme, Deus mas do eu já céu. não tinha. Não. Mas passou uma semana. Ah, tô sem tempo. Sério mesmo? Tem um filme divertido, hein? Divertidamente. Divertidamente. Nossa. Divertido. Ah, é um Bem legal. tema que a gente pode falar, viu? Porque todo mundo quis assistir divertidamente. Eu não deixei meu filho assistir. Baseado. Não Não é deixei. divertidamente, não. Ah, pegar mas aqui a o gente nome. fala, né? É mesmo? Você episódio, não deixou no episódio? Mas eu não sei. Eu acho que porque tem temas lá que ele não teria maturidade Na minha pra casa, discernir. meus amigos, é Patrulha Canina, é Chase, Marshall, Rubble, Rock, Zuma. Marcha, você deixa sua filha assistir Marcha Não, o Urso. Chase, ouve. Chase, Rubble, Marshall são os personagens do Patrulha Canina. Patrulha Canina. Vamos para o nosso tema de hoje. O que você ia mostrar, Renato? Não, o filme, ele. Ele tá no filme ainda. Ô, meu. Já foi agora. Não foi, o Vai. menino vai... O menino não... Não, eu Ele tá falei, tô assistindo o filme buscando- aqui, Então ó. eu vou Ele tá voltar. assistindo o filme aqui. Dá a música da indicação. Eu vou dar a música da indicação Dá a música aqui, da ó. indicação. Aqui, Ó, filme divertido. Ah, eu comecei a assistir esse filme. Vai lá, volta tudo. Tudo desde o começão? Não. É um filme baseado Só em voltei a fatos música. reais Filme baseado em fatos reais. que fala de um grupo de extermínio Bem crente. na Segunda Guerra Mundial. Não falei que era... Bastardos Inglo... Então, aí é que tá. Porque esse filme mostra muita coisa que pode ter sido copiado. Ah, eu sei que filme é esse. Chama Guerra Sem Regras. É com o Richard. Deixa eu ver. É com o Querido. Richard? É com Henry Cavill. Ah, eu já assisti Deixa esse eu ver filme. se- É bem legal. O final é legal. O final é legal. O final é Eu legal. comecei a assistir e gostei, mas não E terminei. realmente é baseado. E no final eles até mostram é os baseado. personagens verdadeiros e tal. Mas a forma que o filme foi construído, você vê que pode ser que tenha tido uma Uma certa inspiração. inspiração numa história que a gente pensava que era ficção né? Sim. e na verdade não era. Aconteceu. Sabe uma coisa que eu lembrei esses dias que eu esqueci, Renato, Ah! totalmente de indicar aqui. Pode falar. É porque às o vezes eu espaço abriu de penso, novo. às vezes eu penso assim, ó, tipo, indicar coisas que a gente tem assistido nos últimos tempos, mas pode ser coisas Sim, eu que tenham marcado a gente. Eu vou preparar, então, vamos deixar isso como um quadro. Eu vou preparar uma trilha só pra esse momento Sim. e uma vinheta só pra esse momento. Beleza. Legal. Começar com a produção. Que Gostei. é o Urso, cara. Você tem Disney, né? Hã? Você tem Disney? É, tenho. É que tá na Disney. Cara, essa eu é tenho uma... pelo Mercado Livre. Essa é uma das melhores séries que eu já assisti em toda a minha vida. Mas é Fala meio- sobre o quê? Eu não sei. Sobre um chefe de cozinha, Bom, que herda tá. o restaurante do irmão dele falido, o urso. o Urso. E ele tem o papel ali de The Bear, transformar The o... Bear. The Bear. Meu, Leandro, papo sério. Assim, mostra todo o conflito do que é a pressão de um restaurante, ao mesmo tempo os conflitos familiares que ele tem, o irmão dele, tá? O irmão dele é o que fez o garotinho. Ai, irmão caramba, dele. esqueci o nome dele. O que? Ben Affleck? Não, Mal Olha o erro. Affleck? Olha o erro. É o Mal Affleck? É o Ben eu Affleck? esqueci o nome dele, enfim, mas é o irmão dele. Caramba, eu assisti algumas coisas desse cara, ele é muito bom. Mas eu esqueci quem é, Matthew o nome dele. McConaughey. Mas é bom, então. É bom, A série bom. Você O cara, indica? o protagonista é fera, fenomenal. Assim, ó, é muito bom. Essa eu indico, assim, De olho fechado. De olho fechado. De olho olho fechado. fechado. Assistiu, mas assistiu assisti dessa toda, inclusive vai ter, assim, o que tá lá já finalizou. Inclusive, na época, quando eu assisti, era aquela coisa de ficar liberando por semana. Chato. vez. Chato. Então, você que for assistir já tá completa, porém vai ter nova temporada. E aí, agora, o Leandro abriu o quadro, mas ele mesmo não indicou essa semana. Falhou, né, O que você Renato? indica? O que você falou aqui, fechou o quadro, mas você mesmo não indicou. Eu vou indicar, então, um antigo, pode ser? Claro, Leandro. O quadro tá aberto aqui pra gente indicar coisas boas. Não, mas assim, é uma coisa... Não, é que todo mundo já assistiu esse filme, na verdade, eu acho. Ué, quem sabe? Você não É sabe. o... Titanic. Não. Clube da Luta. Pronto, só vou falar isso. O Clube da Luta? É, Ai, todo mano. mundo conhece. Isso daí a gente alugava a fita. É, Brad Pitt, antigo. Não é, Edward mas, não é bom, mas não é Norton. bom. Vamos falar de coisa boa. Ah, de TechPix. vamos pro nosso tema.
Ele é bom. Eu gosto dele. Muito bom mesmo. Ele fez um filme muito bom também, viu? Com o Mal Affleck. Ele chama O Contador. Muito legal. Esse filme O quê? é... Deveriam dar um Oscar pro Mal Affleck. É o ator do Justiceiro? É ele mesmo. Justiceiro. O Justiceiro. John Justiceiro. Bertown. O John Bertown. Eu gosto desse cara. Justiceiro. Esse cara é bom. Ele fez Fury. Vocês... Ele faz filmes bons. A gente ainda tá Fury é muito bom. Fury. Mas o Contador, se não fosse o Ben Affleck, né? Seria bom, né? Vocês... Não, mas ele faz um papel que tá de acordo com ele, Não, né? desculpa, Renato. Ele deveria ganhar É o pior autista da história. Não. Ele fez um papel de autista? Nesse filme, fez. ele é meio autista lá e ele não é nada autista. Pra mim, esse filme ele deveria ganhar o Oscar. No... Melhor atuação. Não é possível, não. No eu Urso, acho. no The Eu Bird... não sei porque nós estamos falando disso ainda. No The Bird, ele é bem problemático. E o cara é... Deu o quê? The Beer é cerveja. Beer da Bear. Mas eu vou deixar Eu esse... vou voltar pra outra trilha, não é possível. Kings Richard, criando campeãs. Ah, Vocês do viram Will do Smith? com as É meio meninas? controverso esse filme. Mano, É. fenomenal. Não assisti. Fenomenal. Você não gostou, Leandro? Você assistiu? Não. É que o personagem é meio controverso. O pai é. dela, né? O pai dela. Mas a atuação foi Tem boa. discussão, né, em cima disso. Sim, da atuação forma como ele legal e atua. tal. Mas é... Aliás, quando a gente bom. falou de filhos, no episódio que a gente falou sobre criando filhos, a gente não tocou nesse assunto, né? De pais que foram duros com os filhos, mas os filhos se tornaram grandes, que nem, por exemplo, o Michael Jackson. Mas problemático, né? Não, completamente problemático. Tudo né? bem, Então, mas aí quem tem que ele entender. Então, mas calma aí. Mas Pô. foi o pai dele que proporcionou Pô, isso? você não sabe a história? E o Neymar? Não, eu que o pai sei. dele fez E o com ele? Neymar? E o Neymar? Neymar? Menino Não, Ney. não, mas o Neymar é o seguinte, o Neymar é talento nato. Mas ele fala que a motivação que ele tem até hoje foi uma palavra que o pai dele deu pra ele. Até hoje ele fala. Sim, mas eu acho Qual que a que é a relação... Porque ele falou que teve um jogo que eles perderam de uma goleada. E aí quando acabou o jogo, ele foi pra beira da quadra assim, e o pai dele falou: "Por que você parou de correr?" Aí ele falou: "Os moleques pararam de correr, eu também parei." Ele falou: "A partir de hoje, ainda que todos parem, você continua correndo." É pressão, né? E aí ele falou que aquilo virou uma chave na cabeça dele. E aí ele falou: "Eu tenho que correr independente dos meus companheiros." Que é o que motivou ele a ser o que ele é. É. Foi o pai dele. Mas, Olha lá o Leandro, ó. Eu gosto desse sorriso É que contido do Leandro. Assiste- Leandro, eu adoro essa sua face, cara. Quando É você que isso é trava meio... os lábios assim, ó. Essa fala não me remete muito ao Neymar hoje, mas... É que tudo bem. ele tem parado de correr, né? Você tá de sacanagem. É que ele tá parado de Neymar. correr, Renato. Velho. O cara não consegue abrir mão da vida dele pra ser o jogador que ele pode ser. Ele é um talento, Como desculpa. assim? Como assim? O Neymar, ele não chegou à bola de ouro, ele não tá no high... Tipo assim, Por uma conveniência. 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 Teve uns 3 anos aí que ele deveria ter ganhado e deram pro Messi ou pro Mas, Cristiano mas Ronaldo. independente de talalá, ele continua correndo, né? Que o pai dele falou pra ele. Exatamente. E Então ele não bola de continuou. ouro, mas bola de ouro não Então porque significa eu não isso. ganhei um prêmio, então eu abandonei o futebol. Mas ele não abandonou o futebol, é isso que eu tô dizendo. Não, eu Não. que abandonei. Não, ele não Eu que abandonou. não jogo mais. Ele tava lá no jogo do Santos? Ele Tava. tava lá O no cara jogo não- do Brasil? O O Leandro cara tá falando de- machucado vai pro samba. Não abandonou, O não. cara- Foi a minha avó que Não. abandonou. Não. Vamos lá. O cara desse jeito aí, ele só fez 2 assistências num jogo e um gol olímpico. Contra quem? Não importa. Quem faz o Gente, gol? qual que é o foco Contra aqui? quem? O Messi fez gol olímpico. O Messi nunca fez um gol olímpico. Ah, Que é um sério que gol você vai... olímpico? Sério, O que Messi sério nunca que nós fez um vamos gol pôr na olímpico. discussão. O que é um gol Neymar olímpico? E O cara vai cobrar um quando o cara- escanteio. é. O cara vai cobrar um escanteio. Sabe o que é escanteio? Do ladinho aqui? Isso, do ladinho. do Bem no ladinho. cantinho assim, ó. Aí ele chuta. Corner. Só que ele tá na mesma linha do gol. É. Entendeu? Ele tá aqui, ele vai chutar a bola aqui. Ele faz tá um aqui. gol de escanteio. Aí isso, ele faz gol de- ele chuta a bola com um efeito tamanho que a bola faz um gol.
A bola faz o gol. Entendeu? Boa definição entendeu? do que é um gol. Então isso é um gol olímpico. Aí eu pergunte pro Leandro, quantos gols olímpicos o Messi tem? Gols olímpicos Pergunta pro o Renato, Lionel Carol. Messi. Pergunta pro Renato. Eu não vou falar com o Renato sobre isso. Eu também Pergunta não. pro Eu não vou Renato, olhar pro Carol. Leandro. Carol, você, Pergunta por favor, quantas intermedia. Copas do Mundo o menino Ney ganhou. Pergunta pro Renato quantas bolas de Vocês ouro o podem menino Ney perguntar ganhou. um pro outro. Por favor. Quantas Copas do Mundo? Vamos ao nosso tema. Mas, Renato, deixa eu te falar uma coisa. Então, se ele Perdoa, ganhar, então se o perdoa, menino Ney Renato. ganhar uma Copa, Renato, Renato, na sua, ele na sua quer, cabeça, ele vai ficar acima do Messi? ele Ouve o que eu quer vou te liberar falar. perdão. Me perdoa, Renato. Você bom. tá certo. Você me perdoa também, Leandro? Não. Não. Ele tá no direito, o Renato. Vamos ao nosso tema. Hoje nós vamos vamos conversar, bater um papo sobre perdão. Sim. E o que motivou esse tema hoje foi o seguinte. Recentemente, chegou a nós a notícia, por exemplo não, né, de fato, Por exemplo, que uma deputada, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, acionou o Ministério Público, Renato, de São Paulo, para pedir a responsabilização penal e civil da cantora Baby do Brasil, sim. Por por quê? causa de uma declaração. Bom, como todo mundo sabe, imagino que todos saibam, a Baby do Brasil, ela se converteu e já de muito tempo pra cá, ela teve uma certa notoriedade, tem, né, alguns momentos de popularidade por algumas declarações confessionais, né, como cristã que ela se tornou. Sim. E aí, ela disse em um evento o seguinte, olha, escute a fala. Você quer Escute. ler? Você quer ler, Renato, a fala? Não, já tá aí no gatilho, pode ler. Não, pode ler. Pode Se ler? tá no gatilho, pode ler. Perdoa. Vai lá. Perdoa tudo que tiver no seu coração nesse lugar. Perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi na família, perdoa. Se é briga de família, mãe, filho, pai, perdoa. Afirmou a artista na última segunda-feira, 10 de março, né? Uhum. Ao fazer uma oração durante um culto profético na presença de 150 pessoas. Isso. Esse culto aconteceu numa casa noturna e aí a Sâmia Bonfim, ela não só acionou o Ministério Público contra a Baby do Brasil, como também contra o dono da casa em que esse show aconteceu, esse culto aconteceu, que é chamado Renato, olha só, Olha. Renato Ratier. Alves. Isso, Ratier. Alves, Renato Alves. Bom, enfim, a Sâmia Bonfim acionou o Ministério Público contra a Baby do Brasil porque a Baby do Brasil disse que era para perdoar, inclusive... Em dois artigos. Sim, inclusive para perdoar se inclusive tivesse acontecido algum tipo de abuso sexual. Sim. Eu não sei. É que a Sâmia, talvez não... É Sâmia, né? Sâmia. Sâmia. Às vezes ela não teve contato com todo o contexto do culto, ou com toda a oração da Baby Consuelo, ou talvez com o contexto Da Bíblia. da Bíblia. Do que é ser crente. Do que é ser crente, propriamente dito. Porque eu não vi aqui em nenhum momento, nessas falas, a Baby Consuelo falar para não tirar a punição, É. não denunciar. Então, porque aí é o meu ponto inicial dessa É. conversa. Perdoar é ser conivente com o erro? É ser condescendente com o erro? Perdoar é isso? É ser conivente com a ação errônea? Depende. Depende? Depende. Não é possível. Às vezes alguém vai te ofender, falar alguma coisa que te ofende naquele sentido, e você vai ter que perdoar, assim como Deus nos perdoou e a gente não sofreu as consequências, né, daquele erro propriamente dito. Então você foi condescendente com aquela pessoa e você não aplicou a ela a punição. Não, ok. Eu posso, Tô de falando uma certa forma, de um ser âmbito do condescendente perdão. com a pessoa, dependendo do erro. Isso. Mas não é ser condescendente com o erro. Não, Com erro em em nenhum si. momento, em nenhum momento. Tanto O é que que eu quero dizer é o seguinte- não foi o que a Baby falou aqui também. Então, nunca é, né? Quando você mandar alguém perdoar alguém, nunca é dizendo... Pelo menos eu espero que não seja. Dizendo assim, não, tá tudo bem o que ele fez. Não, mas ela não falou isso. Então. É O isso que ela aí. estava chamando, eu acredito, era as pessoas a quem foram ofendidas a uma direção de cura. Porque o perdão em si, ele não fala sobre o ofensor, ele fala sobre o ofendido. Porque ainda que você traga a maior punição que seja, no caso aí dos abusos, e aqui a gente, deixando bem claro, e até mesmo pegando aqui o exemplo da Baby Consuelo, eu acredito que ela em nenhum momento falou sobre defender abuso aqui. Ela não falou isso. O que ela está falando é, perdoe, tire essa carga das suas costas. Eu acho que é isso que ela está falando.
Sim. Ela tá chamando as pessoas e levando as pessoas a uma direção de cura, a uma direção delas ficarem bem com elas mesmas e se livrarem daquilo. Buscando, obviamente, um refúgio em Cristo. É isso que eu acho. Agora, quer dizer que não tenha que denunciar uma pessoa? Ela não falou isso. Muito pelo contrário. Sim. Se você souber de algo nesse sentido, você precisa denunciar. Sim. Né? Eu acredito que seja mais ou menos isso que ela falou. O que vocês acham? Sim. Ou eu tô falando ela deu bobeira alguma aqui? declaração depois, velho? não deu? O que ela falou depois que deu a repercussão? Vocês chegaram a ver alguma coisa? Quem? A Baby? A Baby. Não vi. Não. Não, mas nem tem que falar, porque o que ela falou não, foi mas muito eu acho claro. que ela meio que... Que o quê? é, Voltou atrás? Acho que sim. Tipo, a pressão foi grande. A pressão foi grande, sabe? Ah, é? Baby, não vamos volte ver. atrás. Vamos ver. Não. Mas aí eu acho que entra a pauta do outro programa que a gente fez. Ah. Ficar gravando o culto. Se não tivesse gravado o culto, a Sâmia nem ia ficar sabendo pra poder processar. Tem isso Por quê? também. Não, eu tô falando brincando, mas é papo sério. Meu, ninguém sabe o contexto. Ninguém sabe quem eram aquelas pessoas mas que estavam ali. não precisa de contexto. Sim, Só Leandro, o que mas quando foi cai lido na aqui- opinião popular de pessoas que não entendem o evangelho, não entendem o poder de Deus sobre as condições e as mazelas que nós, como seres humanos, estamos suscetíveis a passar, não entende uma questão dessa. Mas é o seguinte, mas a gente vive no mundo ocidental, onde a mensagem de Cristo é largamente compreendida. Então, assim, processar a Baby Consuelo seria processar também ao próprio Cristo. Porque Cristo perdoou Exatamente. seus ofensores. Ele mesmo disse, no exato momento, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas isso não quer dizer que o que eles estavam fazendo era certo. Isso não é dizer que não, eles não estão errados. Mas o ponto é o seguinte, quando a pessoa diz pra perdoar, é justamente o que o Renato estava pondo. Não quer dizer que a pessoa não deve ser condenada, o agressor, o abusador, Denunciada. nada disso. Mas o perdão, ele é um elemento de cura, inclusive para os traumas da vida. Exatamente. Porque, lógico, a gente tá falando a Sâmia Bonfim, é lógico, né, gente? Também vamos combinar. Político quer hype, né? Político quer trend. Eu ia falar isso. Quer trend. Ela queria trend, cara, entendeu? Ó, o Você que- tá num país, assim, que nem você falou, com o cristianismo profundamente Ela difundido, sabe, pô. ela sabia do que Ela estava sabe o contexto. acontecendo. Agora, o que me espanta é a Entendeu? Baby Consuelo ter voltado atrás. Não voltou não, eu tô errada. É fake news é da fake Carol. news. Ô, Carol. Aqui a gente fala mente e já e desmente. resolve. não menti. Aqui, Renato, Ó. aqui, nesse programa, a gente mente e E desmente. desmente. Não, a gente pra não ficar no mente. zero. Mente e desmente pra ninguém falar que fizemos. A Nós gente- falamos que fizemos fake news. Nós damos a gente- fake e já desdamos a fake aqui. Já Vamos o lá. quê? Desdamos? Desdamos. A gente se enganou. Eu me enganei. A gente Houve um viu lá. equívoco. Ó, todos que me atacaram estão perdoados, diz Baby do Brasil Padrão. Ela fala aqui, ó, segundo a cantora e pastora, o perdão ao qual se referia não inocenta ninguém do seu erro, nem da impunidade, nem isenta de justiça qualquer tipo de crime. Aí eu linko com a nossa vida. Pode linkar. Pode linkar. Não, situações ou pessoas que nos causaram dano. Sim. Sim. Vou perdoar naturalmente, ou espero que a pessoa reconheça o erro e peça perdão. Esse é um ponto. Não. Outro ponto. Punirei eu, esta pessoa, para que ela sofra as consequências. Ó o sorrisinho. Esse é outro Eu gosto de ponto que eu você, quero Leandro. colocar aqui na mesa. Olha ali. Então guarda lá. O primeiro... Eu gosto de você ó, também, Renato. Eu Ô, gosto de você mano, me também. perdoa, velho. gente, ó, o primeiro é... Ah, Alguém me causou dano, certo? Te causou dano. Me causou dano. Te causou dano? Punirei esta pessoa? Não punirei como? Não sei, desprezo, vou e faço a mesma coisa. São Tá. discussões, Renato. Ficou no alto. Tá? Tá, E primeiro outra ponto, coisa tá bom. esse era o segundo, o primeiro eu esqueci. Leandro, volta a fita aí, velho. E o terceiro, que na verdade é o segundo agora. E o segundo, que era o terceiro, que era a nota? você, porque eu não tenho papel aqui. E a convivência? Preciso conviver? Aí, pontos de reflexão aqui, Renato. Ó, pensa assim, ó. Sim.
supostamente o Renato causou algum dano. Supostamente. Supostamente. Sim, Ele não reconheceu que ele errou. sim. A tendência dele cometer novamente o erro pode ser grande. Isso faz com Sim. que eu tenha que continuar convivendo com ele? Não. É se martirizar, né, Renato? Não entendi. Você falar de... Você perguntou se Ó. você precisa ficar convivendo comigo, eu tendo errado com você? sim. Não. Pegando Ninguém precisa conviver com ninguém. Pegando outro exemplo, tá? Tá, outro exemplo. A pessoa, tipo assim, cara, de fato faz muito mal Tá, pra alguém. sim. É muito Em todo aberto momento, isso, né? em todo momento, tô lá perdoando. Sim. Cara, chega uma hora que tá bom de perdão. Você é Pedro, hein? Posso ler aqui um versículo? Eu já ia falar isso pra você. Eu tenho um versículo na Bíblia. Tem um versículo que aqui. ele se- Posso falar? Oh, tá bom, né? Ele junta duas coisas. Ele junta decisão. Bebido! Ele junta decisão com matemática. 70 vezes 7 por Sim. dia. É, Não é nem no ano, né? O pessoal discute qual é o limite do humor e aqui a gente vai discutir qual é o limite do perdão. É isso? Não tem limite. Mas Não, o que a Carol colocou aqui, vamos lá. Vamos usar os lá. pontos aí, eu dou a minha Vamos lá, opinião. vamos lá. O Leandro dá a opinião dele, depois a Carol vem e faz uma conclusão Perfeito, só sobre os... precisa anotar pra eu não esquecer. Tá bom. Primeiro ponto. Você perdoa a pessoa, você precisa conviver com essa pessoa? Então, mas antes... Não. Lembrei do Não, primeiro. não, peraí. Lembrei do primeiro. Qual é o primeiro? Eu lembrei do primeiro. Qual é o primeiro? O primeiro é... Você cometeu dano. Você não reconheceu isso. Só que eu ainda assim perdoo porque está me fazendo mal. Tipo assim, pô, o Renato falhou aqui. Cara, mas Zoou. eu perdoo ele. Legal. Mas ele não reconheceu isso. Que Mas o deveria perdão- pedir o perdão. O Ou que reconheceu a Sim, falha, sabe? Sim. Claro. Se o Renato não reconheceu o erro dele Ele vai cometer de novo. e você é a ofendida, eu acredito que cabe a você perdoar, porque senão você vai carregar essa pedra. Sim. O Solte fardo. essa pedra, entendeu? E a você, ouvinte, telespectador, por favor, solte essa pedra, Sim. entende? Porque senão o perdão ele diz respeito muito mais ao ofendido do que ao ofensor. Então, mas Esse é o esse primeiro gancho... ponto. Não, só pra não fugir desse gancho. Não, tá bom. O outro, você não tem o controle sobre a mudança de comportamento ou das ações do outro. Isso você não controla. Não. O outro pode sim continuar falhando, porque isso é um tratar nele o reconhecimento do erro e a Tá. conversão e a mudança de vida. Tá legal. Não compete a você, mas sobre o que isso causa em você, isso você tem o poder. Bom, aí tem Certo? uma outra coisa também biblicamente falando. Cara, esse tema é quente, muito quente. Posso falar? Porque a Bíblia também fala assim que quando a pessoa ela é ofendida, ela não fala nem pra você esperar a pessoa ir atrás de você. Sim. Se você tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta sobre o altar, vai ao seu irmão, reconcilia-te Não deixa a com oferta no ele. altar. Não, assim, pertinho, assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ó, isso aqui é um altar. Em vez de você colocar aqui, você deixa pertinho, aqui, bem aqui. Aí você vai no seu irmão, pede perdão, fala assim, ó, você fez isso, e eu quero me acertar com você. E aí você volta, e aí você põe a sua oferta sobre o altar, que eu não vou colocar aqui, porque aqui é cheio de imã, tá estragando o meu celular de R$600. Então, eu acho que é isso, não tem muito... se a gente for ver, é o que está em Coríntios. Não fujam da simplicidade que há em Cristo Jesus. O perdão é algo simples em seu conceito. Olha, Não, é algo simples. O É difícil simples. é a execução. isso. Porque nós não queremos, muitas vezes, abrir mão do nosso direito de justiça. Sim, Sempre o problema é o orgulho, né? sim. O orgulho é o que mata a gente e não deixa com que nós perdoemos. E perdão, muito do que se fala, ao meu ver, e quando eu leio a palavra de Deus, assim como o amor, ele não é um sentimento, É uma decisão. é uma decisão. É. Mas aí, nesse ponto, É isso aí. essa questão Qual questão? que você acabou de falar, Aham. Qual delas? A gente tá no primeiro ou no segundo ponto? mano, minha cabeça tá muito loucona. É o remedinho. Nossa. Eu tomando um remedinho, Remedinho. Ó, o lance... Lembrei. Lembrei. Eu ia fazer uma pergunta pro Leandro. Lembrei, Renato. Vai. Que a Fala. coisa do...
às vezes, será que o fato também da gente não perdoar, e aí conecta com o que eu coloquei lá dos 3 pontos no início. Tá, legal. Conecta com eu querer, você falou disso, né? Eu querer punir, porque eu quero de alguma forma fazer com que a pessoa sinta o que eu senti. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, Renato. Porque aí vira o John Wick. É o olho por olho, entendeu? Que não é eterno. Exatamente. É a vingança eterna. A vingança nunca é plena. Tanto que A Bíblia existe... fala, a vingança nunca A é Bíblia plena. fala. Mata a alma e envenena. Só é assim que eu não assisti o Chaves. Entendeu? Então... Não, mas o ponto é o seguinte, que inclusive existe uma grande diferença entre correção e vingança, né? Sim. Elas são muito parecidas, a ação, às vezes. Mas o efeito da correção e o efeito da vingança é diferente. Mas o que o Renato colocou é muito importante, que o perdão, ele fala só de quem foi ofendido. Sim. Eu tenho que perdoar, já ouvi uma expressão que diz assim, né? Que você não perdoar alguém é como você carregar um morto, assim. Como você carregar Sim. um corpo com você, né? Então você fica carregando... E às vezes é o que a Carol colocou. A pessoa nem percebe que ela falhou com você. Exatamente. E você tá ali, você tá carregando ela e aquela coisa, aquele sentimento... E você não consegue dar passos porque você tá como com alguém amarrado. Cara, vocês têm que ler um livro, se vocês não leram ainda. Qual que é o livro? Chamado O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. E ele bom? demonstra, sim, em alguns personagens ali, numa imagem, assim, né, que ele descreve, essa questão do rancor, do não perdão. Cara, é muito maravilhoso, assim, de um relacionamento lá entre um casal e tal. Mas é muito legal, porque ele demonstra exatamente isso. Como é conviver com o rancor. É como se você deixasse de viver a sua vida para viver a vida de uma terceira pessoa. E não é que é a terceira pessoa que te magoou. É uma outra pessoa que você construiu a partir daquilo. Sim. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que você olha para elas ou conversa e tal. E você tem a impressão de que assim, ó. Existe a pessoa, mas ela passou por uma situação que é um trauma. E parece que ela surgiu uma segunda pessoa. Sim. Que é uma pessoa rancorosa e tal. E meio que... Assim, eu tô falando de uma coisa que é imagética, assim. Mas é como se você estivesse vendo uma máscara. Sabe? Como se tivesse... Não um espantalho, mas assim, como se você estivesse vendo... Um espectro. Um espectro. Não, uma fantasia de monstro. Sim. E você fala assim, cara, por trás desse rancor, dessa dor, tem sorriso, tem alegria, mas a pessoa não consegue viver. Aí por quê? A gente trouxe aqui o exemplo da Sâmia, que falou lá que a Baby pediu para perdoar abusadores. E isso é uma coisa realmente muito, muito séria. Mas assim, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem viver a alegria por causa de coisas que o pai falou. E às vezes o pai nem percebeu, cara. Exatamente. Às vezes o pai ou a mãe fez uma coisa e ele tava na melhor das intenções até. Exatamente. Só que a pessoa fica carregando aquilo com ela. Aí até que um dia ela fala assim, tal coisa. Aí a outra pessoa olha e tipo, começa a chorar e fala assim, eu não sabia que você tinha isso. E aquele ponto também, que pegando esse contexto de família, de pai, mãe, de educação. Talvez você, na mesma condição, fizesse a mesma coisa que hoje você julga ser tão errado que você não consegue nem conviver com seus pais. Exatamente. Sim. Do tipo, nossa, fez tal coisa, hoje eu não consigo lidar mais com os meus pais, não consigo perdoar. Mas será que você, na mesma condição, não teria feito a mesma coisa? Não, e não só isso, né? Aí você na condição, por exemplo, agora de pai, você não vive a sua paternidade ou maternidade de maneira legítima, mas você vive calcado naquele erro que seu pai supostamente, porque às vezes ele não fez aquilo na intenção, Sim. mas porque você ficou com aquilo, você tá carregando aquele trauma, você criou uma nova personalidade, uma nova persona em si, que é pautado naquele problema. Exato. Você é incapaz de ver o copo meio cheio, cara. E que você não... Por exemplo, vou fazer uma pergunta pra vocês, muito sincera. Vocês já tiveram que fazer força pra... Porque, como o Renato falou, perdão é decisão, certo? Sim. Quem fala assim, eu tô esperando o momento pra perdoar. Cara, desculpa, esse momento nunca vai chegar. Porque o pecado que milita em nossos corações nunca vai falar pra nós, perdoa aí o amigão. Sim. Isso não é a obra da carne e nem a obra do diabo. Mas eu vou falar por mim, eu já tive que fazer força pra perdoar uma pessoa, Viu, Renato? independente
Carol me teve... Ó, a Carol tá com um alvo muito em mim, cara. Libera perdão, Carol. E assim, ó, e independente, gente, dessa pessoa ser punida ou sofrer as consequências que ela tem que sofrer. Não, eu já Mas tive. eu já tive que fazer força. E sabe como aí eu vou falar meu exercício. Por exemplo, orar pela pessoa. Sim, é isso aí. Você tem alguém na sua cabeça, você quer começar o processo Esse de é o cura. processo. O processo de cura pessoal, você. Exatamente. É assim, ó, comece a orar Exatamente, pela Leandro. pessoa. Você gostou? Você gostou? Cara, senti que você gostou. Você Senti que foi você gostou. sensacional na sua fala agora. Sensacional. Obrigado. Ó, eu já tive pessoas que, cara, quando eu ajoelhava, eu não conseguia orar pela pessoa. Senhor, abençoe. Por quê? Você não vai isso orar, aí. Senhor, mata. Não. É, Dá uma oração vontade. de Velho Vontade. Testamento. Dá vontade. De Velho Testamento. Senhor, Mas, ó, você leva olha, e que seja olha pelas como minhas é que mãos. perdão, um coração perdoador é um exercício. É, isso aí. Teve uma situação dessa daí, de que uma pessoa me fez um mal muito forte, não reconheceu e tá de boa. Perdão. Me não foi perdoa. vocês, não foram vocês. Ah, ufa. E aí, eu lembro que toda vez que eu ia orar, porque sempre, né, minha mãe me ensinou e eu trago esse costume até hoje, eu vou orar o Pai Nosso. E Sim. sempre tem aquela referência, perdoa as nossas dívidas, assim sim. como nós perdoamos. Aí eu ficava, na hora vinha a pessoa. E aí eu comecei a orar. Até que chegou uma coisa, um insight na minha mente, tipo assim, começa a falar que você perdoa. E aí eu comecei, eu perdoo fulano. Perdoo fulano. K, começa com K. Não. Ele já falou que não tá aqui. E aí, aquilo começou com um tempo, porque levou um tempo, Sim. pra gerar perdão. Até que chegou uma hora que eu falei, puxa, não sinto mais nada. Eu sei o que a pessoa me fez, e foi forte, mas eu não consigo, eu não sinto mais nada. E aí depois teve uma outra situação de uma pessoa que fez algo muito pior Muito pior. do que o que essa pessoa fez. Agora sim. K. Mas, como você já desenvolveu essa técnica de perdão, né? Você já aprendeu a decidir a perdoar as pessoas, foi muito mais simples. É, porque a grande dificuldade é essa decisão inicial ali. Sim. Porque às vezes você fica mascarando, não, eu nem ligo tal. Quer ver um exemplo dessa frase? Dá um exemplo. Um exemplo de mascaramento? Dá um exemplo. Eu perdoei, mas é ele cá e eu lá. Mas foi o que a Carol acabou de falar. É, isso Mas é muito complicado. Por quê? Agora você explica o Mas porquê. eu sou obrigada a conviver? Você não é obrigado Não, a conviver. não. Desde que o coração seja esse aí, ó. Eu sou obrigado a conviver com aquele filisteu. Não, ó, porque assim, Entendeu, Leandro? não tô Ó falando o que coração. você é obrigada a conviver. Uma Ah. coisa é fato. O que nós somos obrigados é manter a porta aberta. Ponto. Tudo bem, mas Eu não conviver preciso... não. Não preciso... Não, esse exemplo, Paulo. Paulo tem um momento lá que o Silas fala pra ele, ó, vamos chamar o Marcos. Ele fala, Marcos, não. Marcos não. Então. Marcos não, porque o cara me atrapalha, babá. Mas passa um tempo, quando ele tá perto lá da morte dele, o que ele Timóteo. fala? Traga também. Traz o Marcos. Traz o Marcos. Porque o Marcos me é Marco caro. velho. É, entendeu? Mas então, tipo assim, ó. Aí levou um tempo lá pra Paulo, não sei qual é Sim. que foi, ele teve que aprender muitas coisas. Mas o ponto é assim, a gente não precisa conviver, até porque... Mas não é por nós esse não conviver. Porque às vezes a pessoa tem que trilhar o caminho dela. É o exemplo do pai do filho pródigo. Sim. O pai do filho pródigo, o texto diz que quando o filho apontou lá, ele viu. E o pai foi ao encontro do filho. O que a mensagem ali é, a porta tá aberta. É Cristo com a gente. Sim. Cristo, ele tá sempre com a porta... Tipo assim, Cristo tá sempre Cristo disposto nos chama a isso. a isso. Aí o que acontece? A gente não tem hora que a gente decide fazer o nosso caminho, fazer o nosso esquema, Sim. e vai, beleza. Mas a porta tá aberta. Porque quando eu falo assim, ó, eu perdoo o Renato, mas é ele lá, é o cá, nunca essa expressão soa como, não, mas a hora que ele quiser, tamo aí. Tô aqui. É sempre tipo assim, não, ele bem lázinho, no esqueminha dele, e a portinha bem fechada e a cerquinha bem construída, e eu aqui no meu e não tem esquema. Por quê? Até porque, se você vai para 2 Coríntios 5,18, fala qual é o ministério para o qual nós somos chamados? Reconciliação. Exatamente. E ponto. Exatamente. E ponto. Eu acho que um versículo que se encaixa bastante nessa pergunta, muito bem colocado por você, Carol, parabéns pela sua pergunta, é o versículo de Eclesiastes, que fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você abraçar e há tempo de você afastar. Então, exato. eu acho que determinados momentos, quando você perdoa, e aí, porque são N situações aqui que a gente não pode colocar tudo dentro de uma caixa. Poxa, sim, às vezes você precisa se afastar, sim.
Um pouco, mas assim, Sim. sempre tendo essa cabeça de que, Até porque você precisa se resguardar, né? sim, guardar, refletir. Hoje a gente peca muito, a gente erra muito porque as pessoas também perderam esse hábito de meditar sobre as coisas, sabe? De refletir Sim. sobre elas. E às vezes acontece alguma coisa entre duas pessoas que é necessário a reflexão. Ó, É necessário E às vezes- abaixar a poeira. Às vezes é necessário um Pô, afastamento. exato. Até pra entender o valor, até pra entender... É claro que tem relacionamentos que isso não tem como. Por exemplo, marido e mulher. Tem Aí, como, meu amigo, tem como. não tem como ter afastamento. Fia, Ah, perdão não, em cima não. de perdão. É Não, perdão, não, entendi. é perdão. É perdão em cima de Pensei que você tava perdão. Eu falando acho que o marido e a 70 mulher. vezes 7... Hã? Oh, dá uma lida se o 70 vezes 7 não é no casamento. O casamento é o maior exemplo de que amor e perdão não é sentimento. Exatamente. O amor, O casamento é, É. isso. E outra, é que nem, por exemplo, o filho. O filho, você tá sempre disposto a perdoar mais porque ele é sangue seu, Do que, ele é meio eu, entendeu? Do que propriamente... pelo jeito que ele te trata muitas vezes. Porque tem hora que a gente perdoa até de um jeito que não deveria perdoar. O filho é um exemplo de que O às quê? vezes nós somos condescendentes com o errante. Mas a Apesar do condescendência, você tá falando de uma forma, de um âmbito errado, né? Não, ser condescendente é tipo assim, ó, é isso aí, tu errou, Mas não vai tamo sofrer a junto. consequência. É, não tem Isso, consequência. é. O que a gente mais vê na relação pai e filho, muitas vezes é isso. Filhos que são perdoados à revelia da correção. E não deveria. E não deveria. Tipo, te perdoo, porém, Porém, você vai ser corrigido. É isso aí. Sim. É isso aí. Que é só uma... É, de novo. E nesse contexto, eu acho que é isso. Tipo, é o papel do pai e da mãe isso. É diferente quando você... Aí entra a pergunta que eu fiz lá no começo. Pra eu perdoo, mas eu tenho que punir. Eu tenho que ver essa pessoa... Punir, eu tenho que... A Ela correção fala tem que punir passar... com força, né? Não, porque eu tenho que... Porque Pego, entra véi. a vingança. E essa linha tênue, quando a gente lida, por exemplo, com os nossos filhos. A correção tem que ser para corrigir de fato. E não como, tipo, uma forma de fazê-lo sofrer pra poder entender que ele errou. Tipo assim, beleza, eu te perdoo. Mas eu vou te punir de uma forma que seja dolorida, sabe? Você Não, então, entende sim, a diferença? então, mas é que, tipo assim, ó. Vamos ver se eu consigo explicar o que tá na minha cabeça. Esse é o Tente. problema. Esse é o problema quando o nosso perdão ele está atrelado à correção. Eu tenho Só que condiciono. perdoar. Hã? Eu condiciono. Eu só vou Liberar perdoar o perdão. se ele for corrigido, se ele for, Isso. se ele sofrer a consequência. Isso é um Isso, problema, isso. porque nem sempre a pessoa vai sofrer a consequência. Sim. Ou que ela entender necessitaria. a correção. Ou entender, né? porque é o lance, o perdão diz respeito a mim, É. entendeu? Então eu tenho que perdoar, independente de se ele vai conseguir. Agora, no caso dos filhos é diferente, Isso. porque eu tenho que perdoar e tenho que corrigir. Tem o Mas papel. são coisas separadas. Sim. Correção. Meu filho, por exemplo, isso é uma dificuldade que às vezes a gente não reflete sobre isso. Meu filho não pode pensar que o perdão que eu exerço a ele, que eu o concedo, está atrelado à correção que eu faço nele. Uhum. Isso é uma Desafiador. coisa difícil, É. cara. E eu acho que é uma coisa, às vezes, até não pouco perscrutada ali. Tipo, a gente não fala muito sobre essa questão. O que é Eu não Ela sei não falar é essa investigada. palavra. A gente não investiga muito assim, ó. Qual que é a palavra? Perscrutar. Tipo assim, ó. Prescrutar. Perscruta. Soletre. Mas, tipo Aplique assim, numa a frase. gente não investiga muito isso de, por exemplo, ó. Porque eu não vou falar pro meu filho, a correção não tem nada a ver. Não, eu tenho que levar uma vida com meu filho de mostrar pra ele, ó. Você vai ser corrigido ou você vai sofrer consequência. Isso independe de você ser perdoado ou não. É como, por exemplo, filho, você repetiu de ano, vai ter que fazer o ano todo de novo. Mas, filhão, você tá perdoado. O pai entende. Mas É isso aí, que cara. eu a acho consequência que tá aí e é isso. Do âmbito de pai e filho, a correção não pode ter ira, né? Você tem que ter o Sim, propósito sim. literalmente de Aí é corrigir vingança, princípio. né? Entendeu? É vingança. O pai sempre tem que perdoar o filho, né? Não tem, eu acho que nem existe essa possibilidade. Já no âmbito cristão, imagina do ponto de vista pai e filho. Mas ele não Que é o pode abrir reflexo, mão né? da correção. A correção precisa existir porque você está construindo ali, você está formando um caráter. Ponto. Tanto que a gente tem, pra esse perdão sem correção,
aquela famosa frase que é bajular, Sim. né? E aí é só você Mimar. observar as escrituras. Em algum momento, Deus deixou de amar a Israel, Não. de amar Judá, mas em nenhum momento ele tirou a correção, ele tirou, tem até alguns momentos que fala assim, o cálice da sua ira lá. Não, ele deixou Israel sofrer e ele proporcionou a correção Sim. à nação, justamente para desenvolver ali um caráter no seu povo, né? Mas em nenhum momento ele falou assim, ó, não vou perdoar Israel, não. Do momento em que Israel começou a pecar, no plano Kairos, ele já estava perdoado. A questão é, vou deixar você condescendente com esse erro deles? Com uma nação idólatra? Aquele Esqueceu lance... meus caminhos? Não, eu vou ter que proporcionar uma correção para que ele volte para o caminho dele. Acabou. Não aquele deixei lance de amar que e não deixei Deus- de corrigir. Deus, ele é todo perdão e ele também é todo justiça. Todo justiça, E ele exatamente. também é todo juízo e ele também é todo amor. Exatamente. Simples assim. E qual foi o terceiro ponto? Não, tá. Você não... Mas aí eu volto na minha questão. ambientação. Você, Carol, já teve que fazer força Eu pra sabia perdoar alguém? que ele não tinha esquecido dessa pergunta. Mas eu já fiz força, o Leandro já fez força. Eu- Agora você. Sou perdoadora. Nunca teve que fazer força. Passou Já. até a língua. Ó, eu ia comentar, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu passei por um assalto, Certo. né? Que foi Sim. bem traumático, porque, cara, eu nunca tinha sido. Bom exemplo. A forma como foi. Bom e aí eu exemplo. lembro que depois de 2 dias, eu vou chorar. Não põe isso no Ó. corte. O corte não sou eu. O corte é... É automático. Ah, então vai ser o primeiro. divino. É o Deus inteligência artificial que faz. E eu lembro que eu tava com a Helena no meu colo em casa, só tava eu e ela. E o senhor me levou a orar pelo bandindinho. Mandindinho! E eu lembro que eu tava... Advogado Na Paloma. carne. Que eu tava lá... E a minha discussão com Deus era, Deus, eu não consigo. Como que eu vou, né, perdoar alguém que eu sei que tipo, deve estar fazendo a mesma coisa Sim. com outra pessoa agora? Só que o Senhor falava no meu coração, tipo, quem você pensa que é, É isso aí. pra não entender que ele também, e além do perdão, é pedir para que o Senhor, né, para que ele entenda quem é o Senhor de alguma forma. E ali o contexto foi muito na linha do... Ele também carece da minha graça, ele também carece do meu poder sobre a vida dele, porque ele é um ser humano. Sim. E o Senhor, ele não quer que ninguém se perca. Exatamente. E aí você fala, tipo, a força. Cara, tem muita força nisso, porque como que você perdoa alguém que te causou um dano, que é tipo, eu costumo falar que é a Carol antes do assalto e a Carol depois do assalto. Sim. Porque o meu comportamento, a minha forma de vida mudou. Só que, ao mesmo tempo, quem sou eu? Sim. Quem sou eu? É punk, Ninguém. cara. É difícil. Tem uma parábola que Jesus fala sobre isso. Que Eu não falei isso pra ninguém. Então, ó. Pum, 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 pum. Olha aí. Que é exatamente isso. Quando Pedro faz aquela indagação a Jesus sobre quantas vezes ele tem que perdoar, aí Jesus acha que ele se liga que tem ali algo fora de equilíbrio, né? Sim. Que ele falou, acho que você não está entendendo o peso do pecado. O que você vai ser perdoado, né? E aí ele fala de um cara que foi perdoado de uma grande dívida, que ele eu até vi alguns vídeos falando que ele teria que trabalhar 150 mil anos para ajuntar o dinheiro que ele precisava para pagar. Ou seja, foi tipo um negócio estratosférico. Uau. Jesus quis dizer aquilo ali. E quando ele chegou pro cara que ele devia, ele falou, você vai ter que... Sua mulher, seus filhos vão ter que ser escravo. O cara falou, não, você tá perdoado, vai, eu te perdoo. E aí teve uma pessoa que devia, tipo, bem menos pra ele. Ele falou, não, você me paga, tal, não sei o quê. Trazendo isso aí, que muitas vezes a gente não tem a proporção, a noção do que foi perdoado, do que Cristo nos tirou. E o chamado dele é justamente para que nós sejamos como ele, entendeu? Para que liberar as pessoas dessas dívidas que elas vão fazendo com a gente seja algo simples, fácil. É claro que, de novo, devido a esse senso de justiça que nós temos com a gente, porque a gente acha que a gente é muito bom, a gente acha que a gente é muito cidadão de bem, entendeu? Esse é o problema. O problema da gente achar que a gente é cidadão de bem, que a gente é bom o suficiente, a gente acha que que essas pessoas, tipo, se a pessoa pecou contra a gente, ela merece morte. E na verdade não. Ela é tão, que nem você falou, ela é tão merecedora e tão digna e tão carente de perdão e misericórdia como eu também sou, como eu fui e Cristo me alcançou.
Então é isso. E aquele exercício que o Leandro falou de orar pelas pessoas nos leva a desenvolver isso no nosso coração. Existe aquela expressão que o misericordioso Sim. é aquele que traz o miserável no coração. Olha aí, é isso. Tipo assim, é isso que você falou, do cara falar assim, pô, eu vou perdoar porque podia ser eu, Exatamente. entendeu? Só não sou eu porque a misericórdia Cristo me alcançou. Então, tipo assim, quando a gente entende isso, Sim. fica fácil da gente perdoar. E, cara, e aquela parada, perdoar não é esquecer, mas é perder o efeito, que é o lance da cicatriz. Exatamente. Sim. Né? Que a gente já falou Tá lá, num né? passado muito distante, mas que é tipo assim, às vezes você se machuca ali e você faz uma marca ali, tá ali, você vê, você lembra, mas você toca ali Por um tempo dói. Por um tempo. Por um Sim. tempo dói, e natural. E o que é louco é que, tipo assim, tem cicatriz, machucado, que tá lá, começa a cicatrizar, você tem que abrir, limpar, aí tampa. Que nojo. Aí abrir, machucados muito profundos, Sim. você tem que abrir, limpar e tampa. Até que a parada cicatriza de fato. E aí aquilo não faz mais... Efeito. Aquilo tá ali, a memória tá lá, mas não tem mais efeito. Que, Sim. inclusive, é o Senhor conosco. É o ressignificar, né? Porque A é sua isso. vida através do Senhor, porque eu acho que isso que é o louco da convivência e do estar aqui. As coisas, elas vão acontecer, pessoas vão te machucar. Em algum programa a gente falou da parábola do porquinho, dos porquinhos. Não, eu não lembro. Pode falar. Não vou falar de novo. Não, do por porco favor. espinho. Do porco. Pode falar, por favor, Do porco espinho. Do porco. Não vou falar de novo dessa história, quem quiser, eu acho que tá lá num Não, fala aí. segundo, primeiro, por aí. Como é que é? Mas o que eu tô querendo dizer? O fato de você conviver, ou o fato de você estar no mundo, Sim. coisas ruins podem acontecer. Sim, totalmente. Pessoas podem te fazer mal, assim como você também pode fazer mal para as pessoas. Exato. O que muda é o quanto que toda essa situação cria um novo significado na sua vida a partir do que o Senhor é e de coisas que são tratadas em você no íntimo, tipo assim. E você falou uma parada que é muito importante. Obrigado. Refletir sobre. Sim. E que às vezes, cara, e assim, né, não tenho nada contra psicólogo nem nada disso. Psicodélico. Mas é você. Mas no ajoelhar e ser sincero e honesto com o Senhor, cara, o Senhor ele fala. Sim. E que talvez não precisa ser uma pessoa ali falando. Exatamente. Né? O próprio Espírito Santo, ele sabe a medida, ele sabe o que é necessário, de acordo com a tua realidade, de acordo com aquilo que é importante para você. E ele vai tratar e ele vai falar. Fácil não é, a depender do dano. E a gente não tá querendo superficializar ou falar que o que você sente, ou o que tá acontecendo, ou a mazela que causou na sua vida é simples. Não é. Porque a depender do dano É triste. é punk, é difícil, mas o Senhor, ele tem o poder... Eu vou chorar de novo. Pode chorar. Isso Chora, dá audiência. chora. Prazer. Dá audiência. Põe música triste. Põe a do Mozart. Não, o Muito Senhor, ele triste. tem o poder de ressignificar, Renato. E de falar, dizer, vocês estão zoando Por com um favor, negócio não que é tô sério. zoando. Pode falar, continua. De você olhar e falar, cara, isso daqui é difícil, trouxe uma mazela, trouxe uma situação, Sim. mas o Senhor me livrou. Benção. Glória a Deus. O Senhor tem o poder de ressignificar, cara. Isso Ó, é eu muito louco. vou colocar insumos aqui em nosso episódio, que é o vídeo de uma mãe perdoando o assassino do filho. Exatamente. Olha que coisa maluca. Peraí, deixa eu ver onde É o está quê? som. Você vai colocar ela, Peraí, mas eu lembro... minha querida. Aqui, ó. Eu nunca vou Peraí. lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de Olha ir lá. só, ouve o que essa mãe diz pro Olha. assassino. Você está perdoado em nome de Jesus. Você está Eu sou perdoado em nome de cristã, Jesus. E eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto. E foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele.
E hoje eu tô triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe pra mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer. Porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas... Tá vendo? Mas aí nada Esse mais é o é... Alisson daqui transformado. Virou pastor. Mas Ô, Lelê. o ponto... Lelê, O, deixa passar não, Lelê. Reage, Lelê. Exatamente. É impressionante, Perdoa, não, Renato. perdoa. Não, É Deus, né? Eu já perdoei. Mas o ponto é esse, tipo assim, você vê ali uma mãe perdoando o assassino do filho, né? Isso é uma parada sinistra, cara. Porque, tipo assim, já parou bem se colocar nesse lugar Você é aí? maluco. Será que a gente conseguiria? Você colocou esse depoimento, mas eu até tentei achar aqui de um pai também, que a filha foi assassinada. Nossa, imagina. E ele declarou também perdão sobre a vida do assassino. Não, teve uma... É louco, O cara. mais recente foi aquele cara que entrou na escola e matou as crianças lá. Você lembra que ele entrou na escolinha e o pai falou, tá perdoado. Na sequência. É. Entendeu? É, Mas é louco. isso, o perdão, cara, pode parecer, assim... Como é que eu... Difícil quando a gente vai nesses extremos, mas Não, é e isso. é difícil. Né? Mas é um processo de cura e é um processo de libertação, porque a vida tá aí. E pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que aconteceu alguma coisa com você que está nos ouvindo, mas o nosso convite, a nossa proposta e o caminho que nós apontamos, né, Sim. é Cristo e Cristo da cruz, aquele que nos perdoou quando estava lá, Exatamente. que nos amou primeiro. E que se não fosse ele em nós, o que seríamos? O que seria de nós sem Jesus, né? Então é isso, esse é o caminho. Vocês já deram 2 exemplos de vídeo aí, eu não vou dar o terceiro exemplo aqui não, mas é isso. Então, assim, esse aqui é um tema... Assim como todos os nossos temas é sério, mas esse é um tema que eu acho que é muito... Como é que eu poderia dizer? É muito cotidiano na nossa vida. Toda hora a gente tem que perdoar alguém, toda hora a gente tem que... Ou mesmo, né? O que é pior, às vezes a gente tem uma pessoa de muito tempo que precisa ser perdoada. E não... Sim, E às vezes a pessoa até pediu perdão, sim. né? Pediu e você achou que ela não merece, alguma coisa assim. Tem o merecimento, né? Que é muito complicado. Mas, principalmente se você for cristão, que você esteja disposto aí a perdoar, a liberar a pessoa, né? E até isso é pra sua própria liberdade. Sim. Porque senão, meu amiguinho, ó, vai ser difícil, muito difícil você viver a vida carregando alguém com você. Sim. Muito complexo isso daí. Então, assim, e o exercício é esse, como nós colocamos. Quer ver se você perdoou mesmo? Porque tem gente que aquilo que eu falei, tem gente que a gente fala, perdoei. Ora pela pessoa. E aí? Entendeu? Ora falando. Porque no meu caso, Declare bênção eu não conseguia sobre a vida falar dela. o nome da pessoa. Exatamente. Senhor, abençoa fulano de tal. Declare bênção sobre a vida Não dela. conseguia falar o nome na hora da oração. Exatamente. Hehe. Não dá. Começava com Hehe, não dá. Eu vou rir. né? Mas e outra, principalmente sabendo disso, né? Você foi perdoado de coisa muito pior. O nosso pecado ia nos levar pro inferno, mas o Senhor chegou e falou assim, eu perdoo. Sim. Antes de tudo, ele já decidiu como o pessoal sempre diz, né? O haja cruz veio antes do haja luz. Sim. Isso é isso daí, tipo, eu perdoo antes de qualquer coisa, né? E desenvolva isso no seu dia a dia. E perdão não tem a ver, você falou um negócio aí, você tocou num ponto que eu gostaria só de frisar aqui. Então, vamos lá, Apesar frise, de você Põe e um da Carol ter negocinho falado. aqui, ó. Frisa. Perdão não tem a ver com merecimento. Não, Lembre-se não. de Dimas, o primeiro vida louca da história. Entendeu? Não fez nada para merecer o perdão. Exato. E o obteve na cruz, pregado com Jesus. Por quê? Por quê, Leandro? Porque se arrependeu, reconheceu seus pecados. Ele reconheceu a grandeza daquele que estava ao lado dele. Falou assim, Exatamente. ele não fez nada. Sim. E Lembre-te, a ele fala humildade, assim, assim, ó, lembra-te de E mim. ele fala assim, ó, a gente tá aqui porque Merecemos, Fizemos, ele merecemos. Se tem uma coisa que a gente merece, é punição. Mas se não a sofremos plenamente, porque também tem uma coisa.
Exato. A gente falou que perdoar não é ser conivente com a não punição, mas se você parar pra prestar atenção, muito dos perdões que nós recebemos do Senhor passou pelo fato de não sermos punidos. Fomos Sim. perdoados pelo nosso pecado e nós não sofremos a punição, apesar de alguém ter sofrido. Sim. Mas a reconhecemos. A reconhecemos, Sim. mas não sofremos em nós a punição. Entende? Não sofremos. Porque Cristo passou a punição do pecado e nos perdoou. Exatamente. Então, assim, se você falou com alguém, pede perdão. Peça perdão. Se Se a pessoa você- falhou com você, vá falar com a pessoa. Deixa aqui a oferta pertinho do altar. Pertinho. Bem Bem pertinho assim. pertinho. E aí, corre pra falar com a pessoa. Exatamente. Falou com a Ah. pessoa, aí volta, coloca sobre o altar e apresenta. E pra um ela. ponto importante que eu não sei se cabe a gente falar. Ah, Fiz algo errado com você, Renato. Certo? certo. Vou lá e te peço perdão. Sim. A pessoa tem o direito de perdoar ou não. Certo? Depende. Você é filho de Deus? Acho que Isso não é uma opção. Isso não é uma opção. Não. Você tem que perdoar. o que eu quero mas dizer... não tá no poder da pessoa que pede perdão se a Isso. pessoa vai perdoar ou não. Por isso que Isso se o aí. filho de Deus vai Por pedir isso- perdão, Não, ele tá refém. a questão é assim, ó. Se ele é o ofensor, ele tá refém. Cara, você ofendeu, você causou a mazela, O você filho de vai lá Deus. e pede perdão. O O filho de outro Deus. tem a decisão de perdoar ou não. Não, se ele é e filho, você não. e você precisa trabalhar isso em você no sentido de, cara, foi tão grave que o outro tem o direito ou não. Agora, se o outro é cristão, Filho de Deus. filho de Deus, aí é um trabalhar nos dois, né? É linha de mão dupla. Não, tanto que tem um Você vê texto essa que diz o possi- seguinte... Vocês veem essa possibilidade? Não Ué, existe a essa pessoa tem o possibilidade. poder da decisão, Qual a Renato. possibilidade? O ofensor, que é filho de Deus, ele só tem um caminho. É o perdão. O ofendido. Eu tô Não. falando do O ofendido. ofendido. O ofendido. O Conversa ofendido de tem maluco. o poder. Exatamente. O ofendido tem o poder de perdoar ou não. Não, o ofendido, ele só tem uma opção. Rê, o que eu tô querendo dizer, o que eu estou querendo dizer é, você como ofensor também vai precisar trabalhar com isso em você. Do tipo assim, cara, errei, fiz caquinha, pedi perdão e o outro simplesmente, ó, segue seu rumo aí, nananã. E você vai precisar lidar com isso. Não, se ele não é filho de Deus, beleza. Eu fiz a minha parte como filho. Ué, foi você vai pedir obrigar perdão. o cara? Não é obrigar, eu só tô dizendo que, por princípio, os filhos de Deus O ponto perdoam. Tente não cometer erros com os outros, cara. Ah, mas... Aí... Aí é Que aí eu não difícil. preciso Isso gastar é minha a vida. ficha dos 70 vezes 7. Pode acabar. Aí, deixa, Leandro. Sobe a música. Eu tenho que concordar com você, realmente.